A NORS, há muitos anos, estabeleceu a opinião de que, embora hastes de bombeio sejam intercambiáveis, elas não são de modo algum iguais. As hastes da NORS são únicas. Os padrões de qualidade sob os quais elas são fabricadas não têm par. Mas para conseguir a performance máxima de suas hastes é necessário seguir as instruções específicas sobre como enroscar conexões adequadamente e sobre como colocar hastes NORS no poço. A NORS tem fabricado hastes de bombeio para uso em campos petrolíferos em todo o mundo desde 1882. Não ganhamos nossa reputação de fazer as melhores hastes de bombeio acidentalmente. Ao tomar os cuidados e seguir os procedimentos de manipulação apropriados, como se vê neste vídeo, você pode obter toda a performance de que é capaz a melhor haste de bombeio do mundo. Hastes na locação devem ser manipuladas da mesma forma que na área de armazenamento. As hastes devem ser colocadas sobre 5 cepas, umas sobre as outras, em seus materiais de embalagem. Nunca coloque as hastes no chão, mesmo que você ache que ficarão lá por pouco tempo. O mesmo vale para hastes soltas. Armazene-as separadas do chão. Se diversas hastes forem depositadas, elas devem ser mantidas com material de embalagem. Nunca empilhe hastes sem protegê-las de danos. Também é muito importante que 2 pessoas descarreguem hastes soltas de caminhões. Se uma única pessoa descarregar sobre um suporte, isso implicará danos às hastes. Na área do poço é extremamente importante que a sonda de produção seja posicionada corretamente. O papagaio da Catarina deve ser posicionado diretamente acima da tubulação de produção, de forma que as hastes entrem no tubo sem criar fricção nos lados do nipple. Essa fricção causa o óbvio. Raspa o revestimento antioxidante colocado quando da fabricação da haste, o que causa uma corrosão e diminui a vida da haste no poço. Para que isso seja evitado, o gancho da haste deve ser posicionado diretamente acima da tubulação de produção. Abrir um feixe de hastes pode ser uma operação fácil e segura, se realizada corretamente, o que significa que nenhuma ferramenta, exceto o alicate de corte, deve ser usada para cortar as amarras de aço. Machados, chaves, martelos ou qualquer outra ferramenta, exceto alicates de corte, podem facilmente danificar as hastes e causar acidentes. Cuidados no manejo de acessórios de haste são muito importantes. O mesmo nível de cuidado e atenção que se dá às hastes deve ser dado às luvas e às hastes curtas. Esvaziar uma caixa de luvas no chão para obter melhor acesso a elas pode causar danos a todas as luvas por contaminação de suas roscas. Manuseio impróprio de luvas e de hastes curtas os sujeitará aos mesmos danos que podem ser infligidos às hastes de bombeio, o que significa que as luvas e as hastes curtas podem sofrer falhas prematuras. E é tão caro pescá-los quanto é pescar uma haste danificada. Lembre-se que uma haste curta nada mais é do que uma haste de bombeio pequena e está do mesmo modo sujeita a danos. Há apenas 2 modos de remover a proteção dos pinos. Um é com estas convenientes máquinas de fácil uso. O único outro modo é à mão. Usar quaisquer métodos ou ferramentas, tais como chaves de fenda, chaves ou martelos, causará danos às roscas do pino e todos conhecemos os resultados desse tipo de dano. Remover os protetores das extremidades da luva tem sido feito do mesmo modo desde que elas foram inventadas. Uma precaução apenas. Não fira a rosca com a chave de fenda. Se ferir, as arestas da rosca ficarão danificadas e a luva falhará no poço. Nos casos em que as roscas estiverem com pequenas imperfeições nos pinos e nas luvas, pode-se acertá-los numa luva ou numa haste. Se o dano for grande, não tente consertar a rosca. A única solução aceitável é substituir a haste ou a luva. Os pinos podem ser lubrificados antes de enroscar conexões. O melhor lubrificante é a base de graxa para altas pressões e temperaturas com inibidores de corrosão. Nunca, sob nenhuma circunstância, use óleo de motor, lubrificante spray ou qualquer outro tipo de graxa de tubo. Se nada mais estiver disponível, pegue a pistola de graxa da sonda e use-a. As ferramentas também são críticas para o uso de hastes. Os elevadores de hastes devem estar limpos e checados antes de cada trabalho. Checar os elevadores significa checar os assentos em busca de locais ásperos, assegurar-se de que os encaixes operem livre e seguramente e que não precise de ajustes com martelo.
Também cheque se o assento do elevador está em nível quando você pegar a primeira haste. Se ele virar para os encaixes, ele precisa ter os assentos trocados para evitar entortar as hastes quando você as pegar. De outra forma, você empenará uma em cada duas hastes da coluna. Quando começar a apanhar as hastes, lembre-se, toda haste deve ser manipulada de sua extremidade. Hastes que caem no fecho danificam todas as hastes em que baterem. Hastes puxadas para a plataforma, tocando o chão, terão suas roscas sujas e podem quebrar. Certifique-se de usar o nipple apropriado. Nunca use um pedaço de tubo como nipple ou você danificará todas as hastes. Lembre-se, quando você começar a enroscar conexões, que as roscas não são o que segura a conexão. Elas fazem a conexão, mas não a seguram. A carga de fricção entre a luva e o pino é o que segura a conexão. Tudo o que fizermos ao enroscar uma conexão está relacionado com criar uma carga de fricção correta entre as faces. Devemos maximizar a fricção entre as faces e isso significa que não se deve lubrificar entre elas. Chaves hidráulicas são a ferramenta recomendada para enroscar conexões em colunas de hastes. As únicas exceções são as hastes de tamanho pequeno ou de baixa resistência à tensão. O objetivo é enroscar conexões seladas contra fluidos em cada haste com apenas a necessária e precisa quantidade de fricção entre as faces. Isso só pode ser consistentemente conseguido com chaves hidráulicas. Uma precaução sobre chaves hidráulicas. Elas são tão consistentes quanto seus operadores. Uma vez que a chave foi ajustada, ela deve ser operada do mesmo modo todas as vezes. O mesmo ajuste de pressão deve ser usado toda vez que uma conexão for enroscada. Ao calibrar as chaves hidráulicas para enroscar conexões corretamente nas hastes em uso, sempre use as especificações do fabricante de quão apertadas devem ser as conexões. Note que há um lado para hastes novas e outro para hastes reutilizadas na plaqueta gabarito. Enrosque a haste à luva à mão, apenas à mão. Nada além disso. Desenhe uma linha reta da luva ao ombro do pino. Volte a luva até dois sulcos da rosca estarem engajados. Então, use a chave hidráulica para apertar a conexão até a chave parar. Remova a chave e use o lado apropriado da plaqueta para medir o espaço entre as linhas e ver se a conexão está corretamente apertada. Faça isso comparando as linhas que você desenhou com aquelas na plaqueta. Se você apertou demais, solte um pouco a pressão na chave e cheque a próxima conexão. Se estiver folgado, aumente a pressão vagarosamente até que a próxima conexão esteja apropriadamente apertada. Cheque as próximas conexões e cheque uma conexão em cada 10 hastes quando você colocar a coluna. É sempre melhor começar com pressão baixa e aumentá-la gradativamente do que começar com pressão alta e baixá-la. Conexões engripadas não são aceitáveis. Sempre comece suas conexões à mão com duas hastes conectadas antes de usar a chave hidráulica. Conexões engripadas sempre falharão. Às vezes, quando se libera o elevador, às vezes dias após colocá-las no poço, mas sempre falharão. Retirar hastes de poços também pode danificá-las, particularmente se você as retirar e colocar umas sobre as outras em vez de colocá-las de forma adequada. É possível estender uma haste sem causar muito dano, mas é impossível estender seções sem danos totais. Se possível, evite estender seções de hastes. Lembre-se sempre que o estaleiro de hastes não é um bom local de trabalho. Ferramentas como martelos, chaves hidráulicas, etc. nunca devem ser colocadas sobre as hastes. Se você precisar de uma mesa de trabalho na locação, leve uma. Nunca tente fazer uma mesa com um feixe de hastes. Você provavelmente danificará várias delas. Todas as precauções deste vídeo têm um propósito. O investimento feito em hastes de bombeio pode ser substancial. O custo relacionado com a substituição de hastes e a produção perdida pode ser maior do que o custo de uma coluna nova. Maximizar a vida de suas colunas é bom negócio. Suas hastes de bombeio Norris são as melhores do mundo, mas elas não podem oferecer a performance de que são capazes se forem ao poço danificadas. Maximize sua produção de petróleo com a Norris, fabricante das melhores hastes de bombeio do mundo. Makers of the best sucker rods in the world.